todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Senhor e em espírito e em verdade tomamos parte no culto que é seu. Como é bom desfrutarmos desta hora, assim, unidos por laços de amor, sabendo que esta ocasião é obra da providência do Deus Altíssimo, que tudo preparou para a nossa edificação espiritual. Convido você, tomado de santa alegria, no mover do Santo Espírito e em nome de Jesus, a adorarmos e louvarmos ao Deus das nossas vidas, ao Deus da nossa salvação. Não a nós, Senhor, cântico de número 23 do Inário para o Culto Cristão, inspirado no texto do Salmo 115. Nós o entoamos, sendo dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Neste mesmo espírito de adoração e louvor a Deus, convido você à oração. Fechemos os olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, como é bom desfrutarmos deste momento tão precioso, tão especial, para o qual converge toda a semana. Ah, Senhor, é aqui, neste tempo de bênçãos, de paz, de comunhão, de edificação espiritual, que nos sentimos em contato mais íntimo contigo, na companhia dos nossos irmãos que, unidos a nós em espírito e em verdade, por laços de amor, tomam parte juntos conosco e pela fé nesta Santa Assembleia que é o culto do Senhor. Nossas atenções estão voltadas para Ti, ó Deus, e contemplando-Te com olhos espirituais, nos quedamos cônscios da Tua glória, da Tua majestade, de quem és. Por isto, ensejamos-Te toda a adoração que tão somente a Ti é devida, cantando-Te a glória, exaltando-Te, pois és tremendo. Nos lembramos também dos Teus feitos portentosos, dos Teus atos de justiça e assim evocamos a memória da Tua salvação, do Teu agir salvífico nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos,
pois és o Deus de toda graça e nos resgataste do império das trevas, do pecado e da morte, fazendo-nos passar ao teu reino da vida e da vida perenal. Que a ti sejam dados louvores, hoje, sempre e sem cessar, seja na terra, seja nos céus. Esta é a nossa oração, feita na mediação de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso bendito Salvador. Amém, Senhor. Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E hoje nós abrimos juntos no Salmo de número 45, indicado pelo Lecionário Cristão para este 22º domingo do Tempo Comum. Um salmo conhecido e que inspira conhecidas canções que já fazem parte da nossa tradição litúrgica. Estamos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo 45, cuja leitura fazemos na íntegra, desde agora. Ouçamos o que diz o salmista. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés, cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão os teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado, de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Bendito seja o santo nome do Senhor e a sua santa palavra eternamente. Amém. Ainda tomados pelo espírito do louvor e da adoração, acompanhamos o canto do coro Aidea Moraes em oração. Todo o teu viver, de Dietrich Buxtehude, obra do século XVIII, entoada nas vozes do coro Aidea Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heisley, com um primoroso acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Os teus feitos sejam todos em nome do Senhor, em nome do Senhor. Todo teu viver, em obras ou em palavras, os teus feitos sejam todos em nome do Senhor, em nome do Senhor. E graças, graças, dai a Deus.
havendo glorificado a Deus, exaltado o seu santo nome, cantado a sua glória, nos quedamos cônscios, sim, de toda a sua maravilha, sua perfeição, sua santidade. Mas, ao mesmo tempo, isto nos faz recordar das nossas próprias imperfeições e do nosso pecado. E, assim, da necessidade que temos de receber do Pai Celestial o perdão, o renovo da sua graça, que endireita os nossos caminhos, que nos habilita a toda sorte de boa obra no agir do seu Espírito. É chegado a nós um tempo de contrição, um convite ao recolhimento, para que no íntimo dos nossos corações conversemos com Deus. Vamos apresentar a Ele a confissão dos nossos pecados, vamos receber dEle o seu perdão e vamos falar-lhe também dos anseios do nosso coração. Nos recordemos, por certo, daqueles a quem amamos e que, nos lembramos, nesta hora, estão à espera de um favor que venha do mais alto dos céus. Vamos interceder, portanto, uns pelos outros, fazendo-o com fé e movidos por amor. E se você puder, nessa hora, onde está, feche os seus olhos e dobre os seus joelhos, colocando-se assim perante o trono da graça celestial. Ah, Senhor, não fosses tu, pois estiveste ao nosso lado, Israel que o diga. Os homens nos teriam devorado e as águas nos teriam submergido. És o Deus da nossa salvação e cremos que em tuas mãos nossas vidas repousam seguras, guardadas pelo teu imensurável poder. Bendizemos-te, Senhor, pelo teu amor e o teu favor para conosco, pois, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos, ó Pai Celeste, que, sem o teu auxílio, não seremos capazes de prosseguir no caminho certo, no caminho que é teu. Carecemos de ti, da direção que vem da tua boa mão, ó bom pastor, do provimento que só tu podes trazer à nossa caminhada, da segurança, da proteção e ainda do renovo que vem do teu Espírito, para que jamais esmoreçamos face às adversidades, às dificuldades que são inerentes ao caminho, para que os nossos olhos estejam sempre fitos em Ti e os nossos passos possam nos conduzir sempre adiante nesta jornada que aponta para Ti mesmo e para Ti somente, pois és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, a origem da vida e a meta para a qual convergem as nossas vidas. Sê conosco, portanto, Senhor, dispensando-nos da Tua graça, do Teu favor, e assim nós Te glorificaremos, não apenas com as palavras que correm pelos nossos lábios, mas com a inteireza do nosso viver. Este é o nosso desejo, a oração que fazemos em o nome santo do Cristo, o bendito Salvador. Amém, Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor. É o cântico que entoamos como parte das nossas orações. Cântico de número 380 do Inário para o Culto Cristão. Nós o entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Diante dele a queixa
O Deus bíblico é o Todo-Poderoso e é aquele que, por definição, não tem necessidade alguma. Definitivamente, não precisa de nós, nem tampouco dos nossos recursos ou de quaisquer coisas que tenhamos a oferecer-lhe. Afinal de contas, Ele é o Senhor de todo ouro, de toda prata, de toda a criação, obra das suas mãos. Por outro lado, ainda que seja assim suficiente a si mesmo, Ele nos chamou e nos deu-nos uma missão de nos fazermos então partícipes dessa obra que é sua, engajados nesta seara santa para o avanço do seu reino e para a bênção de muitos. E nesta hora nós damos sinal e testemunho da nossa seriedade, do nosso compromisso, da nossa fidelidade a esta causa, que é a causa do Evangelho. Através da entrega de dízimos e ofertas, reafirmamos o nosso desejo de continuarmos empenhados com as nossas próprias vidas e tudo aquilo que Ele nos tem concedido, tudo posto no altar do Todo-Poderoso, para a glória do seu nome, para o serviço ao povo que é seu. Você participa deste momento servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, a sua transferência da maneira mais segura. Engaje-se, envolva-se, participe e seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é também uma bênção na sua vida. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos confiados aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, é com santa alegria que tomamos parte nesta seara, nesta obra do Senhor. Sabemos, ó Pai bendito, que grande é o nosso privilégio por nos tornarmos partícipes de uma causa tão nobre assim. Sabemos que é uma grande honra termos sido escolhidos e chamados por Ti para este mistério. E rogamos-te, Senhor, que nos ajudes, a fim de que sejamos sempre fiéis à entrega de dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que, com os nossos gestos, nos tornemos então aptos a testemunhar de Ti, ó Deus fiel, Deus de toda providência, Deus de nossa salvação. Rogamos-te, Senhor, que consagres os dízimos e as ofertas do Teu povo e que nas Tuas mãos estes recursos prosperem, multipliquem-se, servindo sempre ao cumprimento da Tua vontade para esta igreja, aqui onde a puseste e aonde mais a enviares no mover do Espírito Santo. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias no Novo Testamento para a leitura do texto que está indicado pelo lecionário cristão para este 22º domingo do tempo comum, texto apontado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Vamos abrir juntos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, onde nós vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo de número 23. Estamos no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo número 7, lendo desde o versículo número 1 ao versículo número 23. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem do Evangelho, que nos fala assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas.
Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler coloca em relevo personagens que se dão a uma espécie de embate, ao menos no âmbito do discurso. De um lado, Jesus com os seus discípulos, de outro lado, os escribas e fariseus, que representam, por assim dizer, a religião oficial do judaísmo daquela época. Eles eram as figuras mais destacadas na vivência dos valores de uma tradição que remontava a séculos. É bem verdade que, por tantas e tantas vezes nos evangelhos, vemos os escribas e fariseus em posição antagônica à de Jesus. Nós tendemos a olhar para estas figuras sempre de uma forma muito negativa. Isso é perfeitamente compreensível e até natural. Mas devemos fazer-lhes justiça. No seio daquela comunidade, os escribas e fariseus eram muito admirados. Eram figuras de referência para o povo comum. Lembre-se você que toda a sociedade israelita estava calcada num escrito, um escrito de valor sagrado. Os textos legados pela tradição regulavam toda a vida daquela sociedade, não apenas no aspecto religioso, mas a vida como um todo, em toda a sua dinâmica social, política e mesmo econômica. Toda ela era determinada pela Escritura.
Ao mesmo tempo, no mundo antigo, ler e escrever não eram habilidades partilhadas por todos, nem tampouco pela maioria. Via de regra, eram atividades relegadas a uma classe muito peculiar, muito específica, a classe de profissionais a que chamamos escribas. Os escribas eram profissionais versados nas artes da escrita e da leitura. E quando era necessário escrever ou ler algum documento, qualquer que seja, frequentemente um escriba era requisitado. Imagine, portanto, você esta dinâmica. Uma sociedade que para todas as coisas depende de um texto escrito, uma escritura sagrada. E, ao mesmo tempo, uma sociedade em que poucos têm acesso a esta faculdade da leitura. Ora, nesta sociedade, a sociedade israelita, e muito particularmente aquela dos tempos de Jesus, os escribas exerciam, portanto, um papel destacado e decisivo. Eram eles que elucidavam as questões do dia a dia à luz dos textos da tradição e acabavam, por assim dizer, moldando o modo como viviam todas as demais pessoas. Já o grupo dos fariseus é uma espécie de partido religioso dentro daquela sociedade. E escribas e fariseus eram grupos muito afins. Na verdade, via de regra, os escribas eram adeptos do farisaísmo. E assim temos estes grupos sempre em sintonia, conjugados e muitas vezes postos em posição antagônica à de Jesus e seu grupo, como no episódio que acabamos de relatar, onde toda a contenda se origina de uma questão curiosa. O fato de, conforme observam aquelas pessoas, Jesus e os seus discípulos não mostravam-se tão zelosos quanto ao costume de lavar as mãos antes das refeições. Precisamos entender bem a razão de os judeus observarem com tanto zelo este costume, que também é observado na nossa cultura, em nosso tempo e lugar, no entanto, por motivações bastante distintas. Todos ensinamos às nossas crianças, ou pelo menos devíamos fazê-lo, desde a mais tenra infância, a higienizarem bem as mãos com água, sabonete, hoje em dia até com álcool em gel, antes de manusear alimentos ou proceder à refeição como seja. Isto porque nós hoje já temos o conhecimento acerca dos micro-organismos, dos germes e das bactérias que podem estar ali colocando em risco a nossa saúde. Quanto a estes, nos prevenimos assim, pela higienização. Mas a preocupação dos judeus naquele tempo, naquele contexto sociocultural, não tinha a ver com higiene ou com a prevenção quanto aos germes e às bactérias. Não se trata de uma questão de saúde, se trata antes de uma tradição de ordem religiosa e, em certa medida, até supersticiosa. Os judeus partilhavam um pensamento de que o mal é algo impuro e que pode contaminar. Portanto, há muitas coisas que são consideradas impuras e que não se deve tocar, para que não ocasionem contaminação. Reitero, contaminação de ordem espiritual. Para que o judeu pudesse participar das suas orações diárias e cumprir os seus preceitos religiosos, ele deveria estar sempre e necessariamente puro, limpo de forma espiritualmente. Não podia ter tocado em alguma coisa contaminada, como um cadáver, como uma mulher no período da sua menstruação, o elemento sangue é o elemento contaminador e uma série de outras coisas. Ora, justamente porque no dia a dia
no meio da cidade, passando pela multidão, esbarrando em muitas coisas. Não havia como saber se nos contaminamos ou não. Os judeus tinham esse hábito de, ao chegar em casa, limpar cuidadosamente as mãos e mesmo o corpo, por meio das chamadas oblações, as lavagens rituais de cunho espiritual. Entendiam que assim a contaminação espiritual era removida, a questão da impureza solucionada e a sua vida devocional podia ser então retomada. Este era, via de regra, o costume no judaísmo daquele tempo. E quando Jesus e os seus discípulos mostram-se desatentos ou desinteressados nestes costumes que remetem antes à tradição dos homens que à Escritura, isso causa algum escândalo, algum espanto às autoridades religiosas, pois escribas e fariseus acabavam por desempenhar este papel, ainda que não fizessem parte da classe sacerdotal, e por extensão escandalizaria também ao povo comum. Ora, é justamente a partir daí, do levantar deste problema, que Jesus comunica aos seus importantes lições, e sobre elas é que vamos nos deter agora com um pouco mais de atenção. A primeira coisa que Jesus faz, à luz da censura que recebe juntamente com o seu grupo por parte dos escribas e dos fariseus, é evocar a Escritura e salientar aquilo que para eles parece tão caro, tão decisivo e tão fundamental, não está suficientemente amparado pelos textos sagrados. Antes, é preceito de uma tradição que vem dos homens, não da parte de Deus. Diz Jesus, estão negligenciando o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens, colocando a tradição na frente da Escritura Sagrada. Ora, isso é tema muito caro a nós, que somos partícipes e herdeiros de uma tradição reformada. Esta era uma das bandeiras levantadas pelos reformadores, a restauração do lugar devido que a Escritura deve ocupar na vida dos crentes. É a Bíblia em primeiro lugar, é a Bíblia como única regra de fé e de prática. A Bíblia jamais pode estar submetida aos preceitos das tradições. E isto Jesus estava pontuando ali em palavras muito duras, por sinal, mostrando a seriedade do que acontecia. Evocou os termos dados por intermédio do profeta Isaías, quando, dando voz ao Senhor, dizia: este povo honra-me, ao Senhor, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em detrimento da Escritura, impõem a tradição. E mais, empobrecem a vivência da fé na medida em que reduzem-na ao mero cumprimento de preceitos. Ora, a fé cristã, que é um aprofundamento de tudo aquilo que se pôde haver desde a herança riquíssima do Antigo Testamento, ressalta que a vivência desta espiritualidade proposta por Deus aos homens não pode se reduzir à mera questão do que podemos e não podemos fazer, ao mero cumprimento mecanicista de preceitos éticos e morais ou mesmo religiosos. Quando tudo o que importa é o cumprimento de regras éticas ou morais, nos tornamos legalistas. Quando tudo o que importa é o cumprimento de preceitos religiosos, rituais, nos tornamos meramente ritualistas. Ora, a fé cristã é muito mais do que isto. É claro que em seu cômputo
pesam sim, de forma significativa e até mesmo decisiva a vivência de preceitos morais e rituais, éticos, religiosos. No entanto, há algo que é ainda mais decisivo do que todas estas coisas e cuja origem está no coração. A vivência da justiça, o desejo intenso de ver a própria vida ajustada àquilo que reconhecemos como vontade de Deus e que se expressa por excelência, em primeiro lugar, na sua própria palavra, na Escritura. Uma Escritura que nos ensina que este Deus que nos deu a sua lei o fez por amor, haja vista que Deus é amor e aquele que não ama está distante da essência do próprio Deus. Na semana passada, refletíamos sobre a carta à igreja de Éfeso, registrada no livro do Apocalipse, no seu capítulo número 2, desde o verso 1 ao verso 7. E naquela carta, o assunto principal era este. E vemos que hoje o nosso lecionário nos propõe um desdobramento daquela mesma reflexão. Ora, a carta à igreja de Éfeso ressaltava que não adianta tanto trabalho, tanto labor, tanta correção ética, moral, o cumprimento de tantos preceitos religiosos, se não houver o verdadeiro, o genuíno amor por trás de todas estas coisas, motivando-as, conferindo-lhes sentido, significado e, portanto, valor. Ora, é precisamente por aí que caminha a palavra de Jesus, dada através do Evangelho de Marcos, conforme a lemos hoje. Vocês não entendem? Pergunta Jesus ao grupo que o ouve. Vocês não entendem? Não entendem que aquilo que vem de fora não é capaz de contaminar o homem, porque não afeta o seu coração. O que afeta o homem, de fato, é aquilo que brota do seu coração. E é do coração que procedem todos estes males relatados, desde o verso 21 ao 23. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. É como se caminhássemos num crescendo, desde as coisas mais pequenas, como os maus pensamentos, até aqueles deslizes mais toleráveis, avançando até o ponto em que nos tornamos soberbos, ou seja, nos esquecemos de que há um Deus acima de nós e, por fim, nos vemos reféns e entregues à loucura, ao desatino, ao descaminho, marchamos decididamente rumo à morte. Tudo isto que coloca em risco e que ameaça a vida humana gravemente, tudo isto se origina do coração. E, acima de tudo, de um coração desprovido de amor. A falta de amor leva a todos esses descaminhos e coloca até mesmo os homens em condições de se verem censurando o próprio Filho de Deus. Soberba e loucura praticam aqueles que agora apontam os dedos para Jesus e o seu grupo e lhes lançam na face acusações como aquelas que vêm se registradas aqui. Se perderam por completo do caminho e queira Deus que o possam recuperar pela graça do Altíssimo no agir do Espírito Santo. A palavra, portanto, dada a nós através do Evangelho de Marcos, não coloca em desprezo aquilo que nos legam as tradições, que podem sim carregar consigo muita riqueza e têm por si muito a nos ensinar. Mas
ela coloca em correta perspectiva aquilo que deve ocupar o primeiro lugar na lista de prioridades de nossas vidas pessoais. E as nossas prioridades estão no cumprimento da vontade do Senhor, porque antes importa obedecer a Deus que a homens. E numa vida perfeitamente ajustada à vontade dele, há de aflorar o amor, pois Deus é amor. E a vivência do amor é o cumprimento perfeito da sua vontade, como nos ensina o próprio Senhor Jesus, que nos disse: toda a lei condensa-se nestes 2 preceitos, nestes 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Seja Deus gracioso para conosco, que assim nos abençoe, em o nome de Jesus. O mês de agosto já declina, aproxima-se o mês de setembro e este é sempre um mês festivo para a Igreja Presbiteriana de Copacabana, já que em setembro comemoramos o nosso aniversário de organização. Neste setembro estaremos celebrando 108 anos de vida organizada de nossa igreja. É um tempo, portanto, de alegria, um tempo festivo e festa nos remete a convidados. Convidados especiais estarão se juntando a nós, tanto nas celebrações online quanto nas celebrações presenciais, tomando parte conosco na nossa alegria e trazendo-nos a bênção da palavra de Deus que será por eles ministrada ao nosso coração. Participe, acompanhe tudo e desfrute dessa alegria junto conosco. Nossos cultos presenciais seguem regularmente todos os domingos às 10h30. E se você desejar estar conosco, nós pedimos a você que faça antes a reserva do seu lugar. Este é um cuidado importante com a sua segurança e a dos demais irmãos, uma vez que ainda estamos vivenciando esse contexto da pandemia e há necessidade de zelarmos pelo distanciamento social, o que nos obriga a reduzir um pouco a oferta de assentos no nosso santuário. Inscrever-se e fazer a reserva do seu lugar é muito fácil. Basta você clicar no link para o nosso site e o endereço do site estará agora na tela do seu monitor. Você clica no link e é automaticamente dirigido para a ficha de inscrição. Leva menos de 1 minuto para você preenchê-la com os seus dados, fazer a leitura do termo de responsabilidade e clicar em aceito. Pronto, sua inscrição está realizada e assim nós teremos toda a segurança para receber você e fazê-lo com muita alegria, porque bom e agradável é estarmos juntos na presença do Senhor. Todas as segundas-feiras, sempre às 19h30, nós temos um encontro marcado. Eu, você e muitos outros irmãos que se juntam a nós para uma reunião de oração, todas as segundas-feiras às 19h30, através do aplicativo Zoom, nos congregamos numa sala virtual, onde temos liberdade, espaço para falarmos um pouco do que vai nos nossos corações, das lutas que temos travado, daquilo que tem angustiado as nossas almas e ainda oramos uns pelos outros, intercedendo junto ao Senhor em amor e em nome de Jesus. Se você ainda não participou da nossa reunião de oração de todas as segundas-feiras, faça isto. Basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Eu espero você, será uma bênção. Convido você nesta hora à oração final, a oração do Pai Nosso. Em seguida, estaremos recebendo a bênção do Senhor e encerrando mais esta celebração. Feche os olhos, corações ao alto, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje
e eternamente. Amém.